Bom, pessoal, é, vamos agora falar, né, fazer um complemento da aula vista em sala, né, e que a gente estudou então as retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Essa aula aqui agora vai ser um reforço, né, para que a gente possa continuar os nossos estudos. Bom, falando das retas paralelas cortadas por uma transversal, e antes disso, vamos falar da posição relativa, né, entre duas retas. Então, nós temos aqui as retas paralelas, né, que são retas que estão no mesmo sentido e na mesma direção, né? Essas retas, elas não têm nenhum ponto em comum, né? Nunca vão se encontrar, então são retas, né? O que a gente chama de retas paralelas, né? As concorrentes, nós temos dois tipos, né? Temos as concorrentes comuns, né? Aqui veja, R é concorrente a S, né? E concorrem num ponto P, e temos as concorrentes que são retas perpendiculares, que elas também concorrem num ponto, porém quando o encontro delas formam ângulos de 90 graus. E temos aqui, né, mais um caso de retas paralelas, que é um caso especial, né, é onde as retas são coincidentes, ou seja, todos os pontos delas são comuns. Então a gente pode verificar aqui que R, né, é igual a S, ou seja, todos os pontos são comuns. Bem, falando de ângulos formados por duas retas cortadas por uma transversal, né, e não propriamente as paralelas ainda, então nós temos aqui duas retas R e S cortadas pela transversal T, né? Então podemos observar que os ângulos formados, né, pela interseção da reta R com a reta T são os ângulos A, B, C e D. E os ângulos formados pela interseção das retas S e T são os ângulos E, F, G e H. Podemos observar que os ângulos A e C, B e D, E e G e H e F e H são ângulos, né, que a gente chama de opostos pelo vértice, né? Veja que eles estão opostos aqui pela interseção das duas retas, então formam um vértice. Então, esses ângulos são congruentes, como a gente já viu em outras aulas, né? Assim também, os ângulos AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH e HE são ângulos suplementares, pois a soma de cada par desses ângulos apresentados aqui é igual a 180 graus. Então, isso aqui é coisa que nós já vimos, que vai auxiliar muito no nosso estudo. Agora sim, vamos falar, né, de retas paralelas cortadas por uma transversal. Antes, vamos dar uma lembrada no quinto postulado de Euclides, que diz a seguinte coisa: se duas retas são paralelas, quando cortadas por uma transversal, formam ângulos internos e de mesmo lado, e a soma desses dois ângulos tem que dar dois retos, né? É igual a dois retos. Então, podemos ver aqui, né, as paralelas aqui, a região interna, né, e ângulos de mesmo lado. Então, Euclides fala que a soma dos ângulos internos de mesmo lado, se for igual a 180, essas retas R e S, se prolongadas infinitamente, nunca vão se encontrar, ou seja, nunca terão um ponto de interseção. Então, neste caso, as retas são paralelas. E aí podemos analisar aqui as retas paralelas a seguinte coisa, né? Temos aqui então o que a gente chama de região interna, que está entre as paralelas, né? E as regiões externas, uma aqui abaixo da reta S e outra acima aqui da reta R, né? Podemos observar também que tudo que está, né, deste lado aqui é o lado esquerdo, né? Esquerdo a reta T, e aqui o lado direito a reta T, né? A transversal T. Bom, os ângulos formados por duas paralelas cortadas por uma transversal, assim como vimos anteriormente na segunda transparência, né, essa daqui, né, são os ângulos ABCD, EFGH. E assim como nessa transparência, os ângulos AB, C e D, EF, G e H são ângulos que são formados, né, por essas interseções. E os ângulos AC,
BD, EG, FH são ângulos opostos pelo vértice, que nós já falamos aqui, olha, né, os ângulos AC, BD, EG, FH são ângulos opostos pelo vértice, pois estão um contrário ao outro. E os ângulos AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH e HE são ângulos, né, suplementares, pois a soma de cada par desses ângulos é igual a 180. Então, tanto esta figura quanto esta figura aqui, elas têm a mesma característica em relação aos seus ângulos, né? Você pode fazer a conta direitinho que vai dar certinho. Bom, outra coisa, vamos falar agora dos ângulos correspondentes. Agora sim vamos tratar dos ângulos que foram de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, falando dos ângulos correspondentes são aqueles ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, certo? Porém, um é interno e o outro é externo à reta, às retas paralelas, né? Então, podemos aqui ver o ângulo A e o ângulo E, o ângulo B, o ângulo F, o C e o G, o D e o H, né? E aqui as definições vão da seguinte forma: os ângulos correspondentes são ângulos que estão no mesmo lado da transversal, porém um é interno e o outro externo às paralelas. E você pode observar que os ângulos A e E, né, estão do lado direito da transversal. Então vamos ver aqui, o ângulo A e E estão do lado direito da transversal, um é externo e o outro é interno às paralelas. Assim também o ângulo B e o ângulo F, né, estão à esquerda da transversal. Né, o ângulo B é externo, o ângulo F é interno às paralelas. Aqui também nós temos o ângulo C e o ângulo G, que estão também à esquerda da transversal. Veja que o C está interno e o G externo às paralelas. E aqui o ângulo D e o ângulo H, né, o ângulo estão do lado direito da transversal, e o ângulo D interno, o ângulo H externo às retas paralelas, né? Então, como a gente já falou aqui, e esses ângulos, a característica desses ângulos são ângulos congruentes, né? Então, veja bem que o ângulo A e o ângulo E são ângulos congruentes. Veja por quê. Se as retas paralelas, né, são paralelas, como já dissemos, e cortadas por uma única reta T, então, obviamente, a interseção nesse ponto aqui é idêntica a essa interseção. Então, o ângulo formado pela reta T e reta R é o mesmo, tem o mesmo valor do ângulo formado pela reta T e a reta S. Então, esses ângulos são congruentes. Isto vale para todos os outros pares de ângulos que nós estamos vendo aqui. Então, a conclusão disso é que os ângulos correspondentes são congruentes. Vamos agora falar dos colaterais internos. Colateral, né? A palavra colateral, ela vem dizendo que estão do mesmo lado, né? Colateral. Então, nós temos aqui o ângulo D e o ângulo E, o ângulo C e o ângulo F, né? Eles estão, né, o ângulo D e o ângulo E estão do lado direito, o C e o F estão do lado esquerdo da reta transversal. E eles dois estão internos, né? Esses dois pares de ângulos são internos às retas paralelas, podemos verificar aqui. E os ângulos colaterais internos, a sua característica é que eles são suplementares, né? Então, veja só, os colaterais internos são ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal e internas paralelas. Então, podemos verificar que o ângulo D e o ângulo E estão do lado direito da transversal e interno. O ângulo C e o ângulo F do lado esquerdo da transversal e interno às paralelas. E a conclusão que a gente tem é justamente a conclusão do postulado de Euclides, né? Colaterais internos são ângulos suplementares, ou seja, somam 180 graus. Né? E a gente viu que o postulado de Euclides fala muito isso, né? Se duas retas são paralelas, cortadas por uma transversal, elas formam ângulos de mesmo lado e internos, né? Que somam 180. Então, aqui está o caso correto dos ângulos colaterais internos. Agora, os colaterais externos. A característica deles são as mesmas dos colaterais
internos. A diferença é que eles estão agora externo às retas paralelas. Então, os ângulos colaterais externos são ângulos que estão do mesmo lado da transversal e externo às paralelas. Os ângulos A e H, como podemos ver aqui, estão do mesmo lado, né, do lado direito da transversal, e são externos às paralelas. E o ângulo B e G estão do mesmo lado também, que é do lado esquerdo, externo às paralelas. E a conclusão dos ângulos colaterais é a mesma dos ângulos colaterais internos, né? Os externos são a mesma coisa dos internos. Eles são suplementares, ou seja, somam 180 graus. E é fácil a gente verificar. Se o ângulo A e o ângulo E, que fica bem aqui abaixo, né, adjacente ao ângulo A, forma 180 graus, e a gente está falando que os ângulos E e o ângulo H são correspondentes, então A e H somam 180. Bom, falando agora dos ângulos alternos internos. A palavra alterno, ela vem dizer que alguma coisa está alternando, né? Então, os alternos vêm muito dizer isso. No caso aqui, eles vão alternar o lado, ou seja, ora está de um lado e outro do outro lado. Porém, todos eles internos às retas paralelas, né? Então, vamos lá. Os ângulos alternos internos são ângulos que estão internos às paralelas e alternam os lados. Dá para verificar aqui, olha, o ângulo C e o ângulo E são internos às paralelas, né? O ângulo C do lado esquerdo da transversal e o ângulo E do lado direito da transversal, ou seja, eles alternam os lados. O ângulo D e o ângulo F também internos às paralelas, com o ângulo D do lado direito e o ângulo F do lado esquerdo da transversal. E os alternos internos são ângulos congruentes, ou seja, têm a mesma medida. A gente pode voltar nos ângulos correspondentes e verificar que o ângulo B aqui, que fica aqui, olha, que é oposto pelo vértice do ângulo D, né? Então, se o ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida, e a gente falou que o ângulo correspondente B e F também tem a mesma medida, então D e F, né, também são ângulos congruentes. Falando agora dos alternos externos, a característica também é a mesma. A diferença é que agora eles estão externos às paralelas e vão alternar os lados, né? Então, os ângulos alternos externos são ângulos que estão externos às paralelas e alternam os lados. Verifique só, o ângulo A e o ângulo G são externos às paralelas, né? O ângulo A à direita e o ângulo G à esquerda da transversal, né? O ângulo B e o ângulo H estão externos às paralelas também, com o ângulo B do lado esquerdo e o ângulo H do lado direito da transversal. E assim também os ângulos alternos externos são congruentes. Bom, vamos aqui a uma conclusão bem rápida. Pelo quinto postulado de Euclides, os ângulos internos e de mesmo lado somam 180 graus. Isto é, C mais F e D mais E somam 180 graus. Então, podemos dizer que os ângulos A mais H e B mais G também somam 180 graus. Assim, podemos dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo C, que é congruente ao ângulo G, que é congruente ao ângulo E. Por outro lado, o ângulo B é congruente ao ângulo D, que é congruente ao ângulo F, que é congruente ao ângulo H. Dessas congruências que nós falamos aqui agora, podemos tirar todas as relações de ângulos que a gente aprendeu neste vídeo aqui e dentro de sala de aula, né? Espero que tenha valido a pena, que vocês possam ver esse vídeo mais vezes, né, para que possa fixar mais o conhecimento. No próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios para fixar mais o conhecimento e a gente poder trabalhar melhor e entender melhor a matéria. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima!